Vamos de banca FGV. Comigo na tela, vamos lá. A frase do texto que se apresenta na voz passiva é... A voz passiva vai encontrar na locução verbal da voz passiva, lá na voz passiva analítica, ou então na voz passiva pronominal, voz passiva sintética. Tá legal? A banca FGV, ela gosta, algumas vezes, de cobrar qual é a voz passiva sintética. Tem o mesmo nome de voz passiva pronominal. VTD mais C, que é o pronome passivador, mais sujeito paciente. Qual é a voz passiva analítica, ou voz passiva verbal? É aquela que tem a locução verbal e normalmente tem um agente da passiva. Tá legal? Então, venha comigo à tela, vamos analisar isso daqui. Olha só. A frase do texto que apresenta a voz passiva é: a resistência ao desmonte da cultura em cenário de crises graves não se dá por acaso, não ocorre por acaso. Então esse se aí é apenas uma parte integrante do verbo para poder nos ajudar a entender esse verbo. Dar-se, né? Dar-se por acaso, ocorre por acaso. Só isso, não é voz passiva sintética não, toma cuidado. A gestão pública do setor vem sofrendo alguma coisa. Então a gestão pública do setor é um sujeito agente. Tem a voz ativa, não tem voz passiva aí não. Generalize-se a opinião. Opa, generalize, verbo transitivo direto. Se, pronome apassivador. A opinião, sujeito paciente. Para eu ter certeza, generalize-se a opinião, a mesma coisa de nós falarmos, a opinião seja generalizada. Voz passiva sintética, gostei. Letra D. Política pública, no caso aqui, o original deveria ser políticas públicas, deve ser isso aí, né? Mas a forma de acordo como estava na prova, tá? Políticas públicas para a cultura não devem ser prioritárias, devem ser apenas uma locução verbal, em que o verbo principal, o verbo ser, ele é um verbo de ligação e prioritárias é um predicativo, é um adjetivo na função de predicativo. Letra E. Combater é um verbo transitivo direto. Essa generalização equivocada é o objeto direto. Então, nosso sujeito oracional, seguido de verbo de ligação e predicativo. Então, você já viu que a alternativa C é a que a gente tem que marcar mesmo. Fechando mais uma, vamos que vamos.